Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao canal Palavra Afiada. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho acerca do fruto do Espírito Santo, né? O que é esse fruto e como a gente faz para cultivá-lo ele em nós como cristãos. O primeiro conceito que nós temos acerca do fruto é que ele é um único fruto e que nele há 9 virtudes. E essas 9 virtudes, elas são para edificação pessoal. Nós vemos que a Bíblia, ela constantemente nos diz que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, que nós devemos nos parecer com Cristo em todo tempo, em todo momento. E como nós fazemos para nos parecer com Cristo? Para isso nós temos o fruto do Espírito Santo, porque essas virtudes nós só encontramos justamente em Cristo Jesus. Somente nele nós encontramos as 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. Então todo aquele cristão que quer se parecer com Cristo, ele precisa obrigatoriamente cultivar, produzir dentro dele esse fruto, para que o seu caráter seja moldado juntamente ao caráter de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, Paulo diz o seguinte: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Então, ele lançando uma expectativa que todos fossem imitadores dele, porque ele também era imitador de Cristo. Nós vemos também na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 6, ele diz também o seguinte: quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então a Bíblia, em diversos momentos, nos chama para nós nos parecermos com Cristo. E isso nós só conseguimos se nós tivermos o fruto do Espírito Santo sendo produzido de nós, através do Espírito Santo. Então é algo que precisa ser produzido em cada cristão. Porque o próprio Jesus diz que se conhece cada árvore através do seu fruto. Então se nós dizemos que nós somos cristãos, automaticamente nós precisamos cultivar esse fruto do Espírito Santo, porque é através dessas virtudes que nós seremos reconhecidos verdadeiramente como um cristão genuíno. Então vamos ler o texto a qual Paulo fala sobre o fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22, e diz o seguinte: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Então Paulo enfatiza a questão que se nós dizemos que nós vivemos no Espírito, nós precisamos andar também no Espírito. E nós só conseguimos andar no Espírito se nós estivermos cultivando essas virtudes desse fruto dentro de nós. Porque, mais uma vez, nós só encontramos todas essas virtudes em uma única pessoa: Cristo Jesus. Somente Ele é amor, Ele é paz, Ele é mansidão, somente Ele tem domínio próprio. Então, se nós quisermos nos parecer com Ele, nós precisamos cultivar esse fruto para que o nosso caráter pessoal venha a ser moldado conforme o caráter de Cristo. Amém? Então vamos ver um pouquinho mais sobre essas virtudes desse fruto. E a primeira virtude é o amor. E o próprio Jesus diz que o amor, ele é o maior mandamento de todos. Aquele que não tem amor não pode dizer que é um servo de Cristo. Mas esse amor a qual Jesus se refere não é um amor qualquer. É um amor sincero, um amor genuíno que nós só encontramos em Cristo Jesus. E para que nós tenhamos um amor sendo produzido em nós como fruto, nós temos que entender que o amor, ele não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar porque eu já fui amado por Cristo Jesus. Lá em Romanos 5,5, Paulo fala o seguinte: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então há um amor que nos foi derramado pelo Espírito Santo. E nós precisamos cultivar esse amor para que a gente venha passar ao próximo esse amor genuíno em Cristo Jesus. O próximo então é a alegria. E a alegria é interessante que ela é diferente de felicidade, porque a felicidade ela está ligada a algumas circunstâncias, algumas situações que acontecem na nossa vida. Mas a alegria não. A alegria ela é permanente. Todos aqueles que são alegres em Cristo Jesus, eles têm força para ir mais adiante, não se abalar por qualquer circunstância. O texto nos diz
em João, no capítulo 15, no verso 11, ele fala o seguinte: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então há uma alegria a qual ela só é completa em Cristo Jesus. E se nós estamos alegres em Cristo Jesus, pode ter certeza que nada nem ninguém vai nos abalar e vai tirar essa alegria que nós temos nele. O próximo então é a paz. E a paz, ela guarda o nosso coração e a nossa mente contra as investidas do inimigo. Paulo diz em Filipenses, no capítulo 4, no verso 17, ele diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então há uma paz que nós só encontramos em Cristo Jesus. Nós não conseguimos encontrar essa paz em nenhum outro lugar, em nenhuma outra situação, com nenhuma outra pessoa, somente em Cristo Jesus. Por isso que o próprio Jesus fala, lá em João, no capítulo 14, no verso 27, ele fala o seguinte: eu deixo com vocês a paz. A minha paz lhe dou, eu não lhe dou a paz como o mundo lhe dá. Então existe uma paz a qual nós só encontramos em Cristo Jesus. Aquela paz onde muitos olham para a nossa vida e não entendem como tantas situações estão acontecendo e mesmo assim eu estou em paz. Essa paz é a paz que está em Cristo Jesus. O próximo é longanimidade ou paciência, algumas versões também, porque nada mais é do que você ter longo ânimo, você não desanimar, você realmente ser paciente perante as circunstâncias. Porque nós precisamos, como cristãos, entender que cada coisa irá acontecer no seu tempo. E nós precisamos ser pacientes e entender o processo onde as coisas acontecem na nossa vida. E o próximo então é a benignidade. A benignidade é você ser amável com o próximo, você se importar com o próximo, você ter uma empatia com o próximo, realmente você se colocar no lugar do outro, você entender a situação a qual o outro está passando. O próximo é a bondade, e a bondade ela anda em conjunto com a benignidade, porque como nós vimos, a benignidade é você se importar, você ter empatia, misericórdia com o próximo, e a bondade é você não só se importar com o próximo, mas é você fazer algo, colocar em prática, praticar algum ato de generosidade para o próximo. Então a bondade é você fazer, você colocar algo em prática, praticar atos bondosos ao próximo. O próximo é a fidelidade, e a minha fidelidade ela precisa estar em Cristo Jesus. Ela precisa estar baseada na palavra. Eu preciso ser fiel ao chamado ao qual Cristo me escolheu. Então eu não sou fiel só perante algumas circunstâncias. Eu sou fiel naquele que me chamou, naquele que me escolheu. Então a minha fidelidade ela não é por pessoas ou por circunstâncias. A minha fidelidade somente é em Cristo Jesus. A mansidão é você não se irar perante o próximo, você entender as circunstâncias que estão acontecendo à sua volta, mas também a mansidão está ligada bastante à questão de você se sujeitar. Porque quando Cristo diz que nós devemos ser mansos e humildes assim como Ele, nós temos que entender que aquele que é manso, ele se sujeita ao seu mestre, ele se sujeita ao seu pastor. E o próximo então é domínio próprio, ou temperança em algumas versões também. Porque o domínio próprio é justamente isso, você controlar os seus temperamentos, você deixar de ser uma pessoa impulsiva, praticar atos impulsivos sem pensar. O domínio próprio é você ter o domínio sobre os seus desejos, sobre a sua carne, você entender que você é uma nova criatura em Cristo Jesus e você começa a dominar esses desejos de praticar atos impulsivos. Então, todos os dias, ao acordarmos, nós precisamos buscar nos aperfeiçoar em Cristo Jesus e entender qual dessas virtudes do fruto do Espírito Santo eu preciso ser melhorado, eu preciso ser moldado. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Busque, cultive o fruto do Espírito Santo na sua vida, que eu tenho certeza que grandes coisas irão acontecer. Amém? Fique na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe.